novamente para a gente relembrar. Bom, ela tem algumas vantagens, tá? Podem apresentar formas externas e internas, desde a mais simples e a mais complexa, e eu acho essa vantagem muito interessante, né? Quando essas formas internas, né, e principalmente a característica de mais complexa, permite o seguinte: muitas vezes você corta processos, né? Imagine furos complexos que você deveria fazer caso tivesse, por exemplo, que usinar. Ok? Pode apresentar dimensões limitadas somente pelas restrições das instalações onde serão produzidas. Pode apresentar dimensões limitadas somente pelas restrições das instalações. E possibilita grande economia de peso, porque permite a obtenção de paredes com espessuras quase ilimitadas. Economia de peso, essa que a gente pensa não só como o processo em si, mas também a questão de potência, né? Se você fala de carro, se você fala, por exemplo, de ferrovia, né? Tudo aquilo que tem motor, a diminuição de peso aumenta aí a questão de eficiência, né? De energia. Então, alguns exemplos aí: turbocompressores, biela, válvulas hidráulicas, por exemplo. Tem uma peça aqui que eu nem conheço, né? Eu não estou sem caneta aqui, né? Porque eu não estou no PowerPoint, mas tem peça aí que eu não conheço, tá? Bloco, né? Tanto a parte superior ali dele, entre outros, né, gente? Inúmeros exemplos aí, vocês podem até falar a respeito disso. Aqui fala das principais propriedades do processo de fundição, né? Por exemplo, temperatura de fusão e fluidez. Eu não sei se eu deixei de falar alguma vantagem aqui, com certeza deixei. Se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Fica em silêncio aqui, ó. Não, professor, não queremos adicionar mais nenhuma vantagem. Beleza. Se lembrar aí, depois fala. Eu não estou lembrando aqui, só fez pressão psicológica. Tá. Então, temperatura de fusão e fluidez. A fundição, eu sei que é óbvio, né? Ela é realizada com metal em estado líquido. Neste processo, as peças são conformadas pela solidificação. O que é a solidificação? Estado líquido para o sólido. O resfriamento de mais diversos materiais. Durante esse processo ocorre a cristalização, contração volumétrica, a gente fala um pouquinho depois a respeito disso, concentração de impurezas e concentração de gás. Então, são coisas que devem ser tratadas, deve ser tomado cuidado aí, porque pode gerar defeitos, né? Pode gerar coisas não desejáveis, vamos dizer assim. Tá? Contração volumétrica, por exemplo, né? Isso tem que ser calculado, ou pelo menos estimado dentro ali, porque a temperatura nada mais é do que uma vibração, ou seja, uma expansão volumétrica, para esse caso aí. Essa expansão volumétrica, passando do fluido para o sólido, ela, né, vai reduzir o tamanho, você tem que compensar isso, ou calcular isso para que não atrapalhe o processo de produção. E aqui alguns exemplos, né? O ferro, o aço é fundido, bom, 2 vezes, alumínio, magnésio e chumbo. Generalidades, solicitações mecânicas que a peça estará sujeita, a mesma de conformação, a mesma aí do processo de usinagem, tá? Não muda não. Tolerância geométrica, rugosidade, nós falamos aí que dependendo da mecânica, normalmente, a grande maioria precisa de um passe em pelo menos algumas superfícies da peça, tá? E mesma coisa vale para a rugosidade. Por quê? Porque a tolerância é grosseira e a rugosidade da fundição nem sempre é aquela desejada. Se você pensar, por exemplo, onde que vai, né, os anéis de segmento para gerar a explosão de um carro, por exemplo, a rugosidade ali não né, a fundição ela não permite uma rugosidade adequada. Gente, o que é rugosidade, hein? Às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, sabe, gente, o que a pessoa está falando, né?
Esfriamento do material. Desculpa, fala de novo, Zé. É um formato de estria no material. Isso, é um acabamento, né? Eu trouxe um quadro aí abaixo, só para vocês terem ideia, tá? Em RA aí, que seria uma rugosidade média, tá? E ele mostra, por exemplo, olha, alguém me ligando agora, não vou atender. Vamos lá. O processo de fundição de areia, inclusive é uma comparação, né? De processo de fundição, olha que legal. A fundição de areia possui uma rugosidade grosseira, né? O molde permanente, a fundição de precisão e sob pressão, chega ali até 0,4 RA, ok? Deixa eu ver se tem aqui uma comparação. Não tem, pessoal, você devia ter trago uma comparação para a gente, né? Eu trago, deixa eu anotar aqui. Fazer uma comparação aqui com... Normalmente esse quadro você vê para tudo que é lado, tá, gente? Depois eu trago uma comparação aqui para vocês, só para vocês entenderem que um processo, por exemplo, de conformação a frio, vou procurar isso para vocês, para nós, eu também, para mim também, de conformação a frio e um processo de acabamento de diversos processos de usinagem. Olha, para vocês verem, né, fazer uma comparação. Se não for gravar, professor, se não for gravar, tem uns processos de trefila aqui. Se não for o quê? Se não for gravar, tem os processos de trefila, conformação a frio. Amanhã, pessoal, não, eu desligo, falo, tá desligado, ok? Deixa o final, sei lá. Aqui uma curiosidade, algumas temperaturas de fusão, o estanho 233, o chumbo 328, Luciano, ontem era esse mesmo valor que estava na conformação do chumbo, 328, você lembra? Professor, não lembro. Peguei pesado, né? Mas eu acho que era. Aproximadamente, né? O alumínio, 660, e o ferro aqui, 1530, né? Ferro puro. Bom, a matéria-prima, passo a passo, né? Matéria-prima metálica para a produção, ligas metálicas ferrosas, por exemplo, ferro e carbono, e outras não ferrosas, como alumínio, tá? E a primeira característica, né, a primeira etapa, é um modelo que é construído, ele vai servir para a construção do molde, né, e as suas dimensões. Eu escrevi aqui contratação, né, mas é contração, viu, gente? Contração do material, é aquela questão da expansão. Cleiton, chumbo, não entendi. Ontem estava chumbo 327. Isso, garoto. Lembrou bem, hein? Um grau aí, hein? Inclusive, eu falei que a temperatura de recristalização dele era 15, né? Bom, vamos lá. Então, esse modelo aí, né, é uma parte que vai servir como um molde, contraparte do molde aí, pode ser feito de madeira, alumínio, aço, resina plástica ou até isopor. Bacana? Beleza. A peça, né? Em si, a confecção do modelo. Eu peguei isso aí lá de 1942. Falando em tempos modernos. Moderno, né? Em tempos modernos que é filme lá. O modelo vai servir para a caracterização do molde. O molde é o que vai receber o produto fundido, tá? Para que se tenha a peça, tenha a fundição da peça ali em cima do molde, tá? Normalmente é um material refratário com areia e aglomerante. Essa é a característica aí do molde, ele vai receber, e aí vai ter a parte, né? As partes de caracterização de contração, de saída, né, de fluxo, e por aí vai. Esse materialzinho é caro, professor. Nós vamos fazer um trabalho, começou um trabalho hoje a respeito disso, viu? Não é muito barato, não. Não?
Ô, professor. Oi, Gênesis. Você mostrou essa foto, essa modelagem aí atrás aí, ó. O pessoal mexendo na modelagem. A anterior, isso. Não tá muito diferente lá da empresa, não. Né? o antes aí que trabalha com a gente lá, conhece lá também. Tá muito diferente, não, tá, antes? Tá não. Porque lá parece Você assusta quando você entra lá e fala, meu Deus, o que é isso? Mas é porque é tudo caro, né? Geralmente as empresas que investem no maquinário melhor nessas áreas, assim, é quem tem muito dinheiro mesmo, porque tudo custa um absurdo. Ô, Maxwell, não foi eu que tirei seu som, não, né? Foi uma coincidência? Foi? Não foi eu que tirei o seu som aí, não, né? Nem reparei. Não, você estava falando, sem querer, eu apertei alguma coisa aqui, você parou de falar. Bom, mas eu estava deixando o meu som mudo para não atrapalhar. Interessante, né, Rogério? Bacana, show de bola. Então aqui chega o macho aqui, né, a questão aí que também é feito de areia, tá? Só que a finalidade é formar os vazios, né, os furos. Tá? Então a parte dos furos aí é formada pelos machos, ok? Eu tô curioso, né? Daqui a pouco eu falo. Calma, pessoal, calma, né? Aí vem o vazamento, tá? Enchimento aí do molde, né? Com seus respectivos machos já montados, né? Depois vem o processo de desmoldagem, que aí é determinado, né? Um respectivo período que a peça se solidifica e que depende do tipo de peça, molde ou metal. Agora, é uma coisa muito engraçada, Jefferson, Maxwell, não sei, acho que o Anderson, né? Eu fui numa empresa uma vez, não vou falar o nome dela, lá em São Paulo. Né? O cara morava até num bairro nobre lá de São Paulo e tal, né? Saía andando um carrão lá, né? Porque a gente foi fazer uma extensão. Cara, na época era um menino, né? Gente, consciência é um negócio muito complicado, né? Se tivesse outra cabeça, eu mergulhar de perguntar pro cara e não perguntei. Perdi a oportunidade, tudo bem. Estava mais preocupado, né, em passear em São Paulo. Mas olha que legal. O acabamento dele, gente, e era esses moldes, né, com areia verde, era muito bom. Era muito bom. Eu ficava encantado com o acabamento. Mas me digam, por quê, né? O que esse cara fazia para esse acabamento ser tão bom assim, mesmo que o processo seja areia verde? Que qualidade é essa que ela tinha? As peças dele eram diferenciadas, tá, gente? Eu realmente... e talvez até por isso, né? Não tinha muito que questionar sobre a qualidade do produto dele. A gente não tinha problema com ele, né? A gente não tinha problema. E não era só a questão, né? Você viu o carinho que o cara tinha para fazer as peças. Talvez ele até gastasse, o custo dele era mais elevado, sem uma necessidade. Por quê? Porque a parte bruta, o acabamento era muito bonito e assim, muito bem acabado, mas não tinha necessidade de acabamento naquela parte e tinha peça que não precisava de usinagem nenhuma. Mas é aí que você ganha o cliente, né? Diferencial. Realmente. Impressionante, né? O acabamento dele. Eu só conto que eu perdi a oportunidade de perguntar, né? Podia ter aprendido um pouco mais. Bom, ô, professor, eu já vi porque a gente começou a pegar e passar pelo curso aí, né? Alguns aulas de fundição. Eu vejo o pessoal fazendo, algumas pessoas, eu vejo tem muito pessoal lá na Índia, o pessoal fazendo, eles fazem até na rua. O pessoal tem um cuidado, tem bastante cuidado com os materiais também, na hora de areia, você vê os caras peneirando, tipo assim, você vê um material bem fino mesmo. Uhum. Todo o processo tem um tempo certo também, Luciano. E não é um material grosseiro, não é onde a gente pensa assim, é areia,
O cara pega aquela areia grossa, igual a gente mexe em casa aqui. O cara lá faz um negócio diferenciado, viu? E você tá falando aí, o acabamento sai bom, é que a gente imagina assim. Pô, Mas acabamento. desculpa aí. Tranquilo. E não é só areia, tem areia, resina, tem vários materiais aí que se ele for de qualidade, as peças vão sair, tipo assim, com qualidade lá na frente, entendeu? Mas estão falando aí, não é qualquer material, não. É uma areia preparada, tem vários tipos de areia, não pode estar molhada, tem um processo muito longo, muito complexo. Aí precisa chegar você vazar uma peça lá para ela sair com qualidade. Você entendeu? O setor com areia, tipo assim, areia nova e areia já reutilizada lá. Isso aí já sai com as peças mais deformadas do mundo. Uma frente, meu filho. Que aí é lixadeira, ele tem que consertar. Muitas vezes, igual. Pode falar, Marcelo. Muitas vezes também, igual, às vezes é uma empresa menor que vai fazer um processo ali em uma menor escala, aí acaba realmente tendo um cuidado maior, seguindo aquele tempo que o processo pede, né, para se ter um produto bom. Muitas vezes isso na empresa grande não acontece pelo fato da cobrança de produtividade, meta, essas coisas. Você falou tudo aí agora. A peça tem um tempo de cura, pra você ter uma ideia. E é tonelada, velho. Tantas toneladas dia. Então, não tem jeito. Isso aí é o processo que você falou aí. Você falou tudo agora. O tempo ali, a produção, não pode parar, né? Aí, como se diz, toca o burro, como dizia o Rildo. Por aí. É mais ou menos assim. Bacana. Muito bom. Ô, professor. Pode falar, gente. Ah, tá. Eu tô com o fone, não tô no celular aqui, que meu computador deu problema. Mas igual o Anderson estava falando aí, ó, a área da moldagem que vai estar falando, na areia nova, que a gente tem que moldar a figura da peça. Não, bacana. Uma das coisas, né, Jéssica, que eu acho que cabe a vocês aí ao longo do período, né, principalmente quem trabalha na área, eu gosto de medição, eu gosto de gerenciamento, eu acho que números são muito bons, né, e tem que se tomar muito cuidado com o corte de custos, porque muitas vezes a gente acha que está economizando e, na verdade, pode ser que o processo esteja ficando mais caro. É uma forma minha de pensar, né? Eu acredito que não seja tão errado, mas eu acho que é bom de vez em quando dar uma gerenciada, porque foi muito bom ontem você comentar, falou, nossa, às vezes chega lá, estoura lá na frente, às vezes está se gastando muito hora para corrigir uma coisa que poderia ter pensado, ter sido planejado ou experimentado anteriormente, no sentido de, vamos tentar uma outra técnica aqui, de forma que não dê tanto retrabalho lá na frente. O retrabalho custa caro, né? Não sei se o Oziel também é dessa área, mas eu acho que o Oziel, o Luciano é da qualidade, o Maxiel da produção, né? Você sabe que o retrabalho custa caro. Sim, você tem que pagar mão de obra, dependendo, por exemplo, se você for usar um equipamento, no caso, tem que lembrar que você está consumindo energia também, ou outras coisas. Então, tem um monte de custos embutidos em um retrabalho. Infelizmente, esse retrabalho, quem vai pagar é o cliente, infelizmente, né? Então, você fica menos competitivo. Entendeu? É isso aí. Essa é a ideia. Então, é muito interessante para vocês, talvez no futuro, fazer um trabalho nisso, né? Claro que se for o caso também, tem que se pensar direitinho, né? Porque tem o ego, né? Tem até o ego entra nisso aí. Como é que você vai provar o superior e uma coisa que ele está fazendo é mais cara? Isso pode ser até perigoso. O cara fala, esse cara está querendo derrubar. Vou passar a pernada nele primeiro. Deixa a gente ajudar. Existe aquela... Mas é bom, tá? A discussão é muito boa. Acredito aí que no futuro, de repente, pode ser uma sugestão para vocês estudarem, pelo menos isso aí. Levando sempre do lado da política aí, ó. Realmente não adianta você estar certo e na rua, né?
E essas coisas aí fazem parte, só que é o seguinte, primeiro, quando você vai querer apresentar uma coisa desse tipo, você tem que analisar o momento certo, entendeu? Você não vai falar, por exemplo, isso com o seu chefe, no momento que ele está ali, não tenso, nervoso, preocupado com outras coisas. Com certeza. Tem que ser um momento certo, que está todo mundo mais calmo, não está tão pensativo. Segundo, qualquer ideia que a gente vai levar, primeiro você tem que analisar ela, pensar, e ter bons argumentos e já pensar o que ele vai me indagar com relação a isso aqui, para você já ter a resposta. Para não chegar lá, eu acho, não sei o quê, aí já perde toda a credibilidade. Isso é uma coisa que deixa a gente meio apertado, né? Eu já até comentei nas outras aulas, não sei se eu comentei na aula do professor Júlio, mas você ter que explicar para sua chefia um retrabalho, ele já quer que você chegue lá com a solução, né? Ó, aconteceu esse problema, o retrabalho foi esse, o custo é X, e a solução é essa. Então, você não pode ficar simplesmente levando o problema, né? E aí eu sempre falei com vocês das concessões, né? A gente sabe que fez errado, vai gerar um retrabalho, aí para não gerar um retrabalho, você dá a cara a tapa ao seu cliente e pergunta para ele, né? Olha, produzimos, mas não conforme o especificado seu. Você aceita? Isso para não fazer o retrabalho dentro da empresa. Então, tipo assim, você tem duas vertentes, né? Ou você gera um custo com retrabalho, ou você dá a cara a tapa, se o cliente aceitar, beleza. Né? Se não aceitar, a coisa complica. São duas formas de a gente poder trabalhar tratar esse retrabalho. Né? E qualquer ideia que a gente apresenta, por exemplo, já recente, uma ideia que eu apresentei de melhoria para a área, foram meses e meses até alguém conseguir assim, aceitar a ideia. Tem que ter uma certa paciência também. A gente vai olhar, aí você tem que insistir um pouquinho ali com jeito, até uma hora dar certo. Com certeza. Tem que insistir. Bacana, show de bola aí. Endossa, né? Bom, rebarbação é retirada dos canais da alimentação do fundido, né? Do maçalote, rebarbas que se formam durante a fundição. Normalmente, quando as peças estão aí praticamente na temperatura ambiente, deixa eu fechar aqui a rebarbação. Tá mandando a lixa aí, né? Isso é o Davis aí, ó. Quem dera se fosse assim, um burilzinho desse aí. Aí os caras hoje não estão aí, não. É o Davidson e o Anderson Carvalho. Não, é eu, Anderson Andrade mesmo. Eu tô aqui também. O Carvalho tá aí também. É só o Davidson que voltou. Se eu pudesse, eu ia mostrar você, pena que não pode. Vou mostrar vocês o processo lá, para vocês verem o que é. Você vai falar assim, não, o que é? Olha, você está em qual empresa? Estou na Magotô. Ah, beleza. Ela fabrica revestimento de moinho e aquelas bolas corpos moedores, né? Ali no Itaú, né? Isso, para triturar o minério. Aí eu trabalho na parte que faz o revestimento do moinho. E tem a outra parte que o Cleiton me trabalha que faz o corpo moedor, né? São aquelas bolas das esferas grandonas, tem vários tamanhos, né? Bom, eu já tentei com alguns aí, eu vou te perguntar, como é que tá as visitas lá, filho? Qual tipo de visita que o senhor fala? Técnica, mandar todo mundo pra lá, eu e os meninos aí, ó, 8, 9, 10, não sei. O pessoal, acho que, eu não sei, mas acho que é meio difícil. Eu nunca vi esse tipo de visita lá, não. Nunca viu, não? Eu posso, tipo assim, igual eu falo com o senhor, eu nunca vi esse tipo de visita lá dentro, não. Tem muitos segredos industriais? Não, eu acho que
Como é que fala assim? É igual, pra você entrar lá é muito complicado, porque lá são vários tipos, igual quando mexe com sucata, esse negócio. São muitas coisas que podem gerar um acidente, entendeu? Ah, entendi. Aí eu não sei, tipo assim, eu posso até procurar me informar para o senhor e na próxima aula eu falo com vocês com propriedade, porque, igual eu falo com você, eu nunca percebi visita nenhuma desse tipo lá, não. Não, beleza. Beleza? Pode ser com informação também. Esse ano, vamos ver se a gente consegue uma visita aí, né? Ô, Anderson, pode falar. Não, eu trabalho na Tecnicis, né? Antes era Tecnicis, agora virou Tupi, lá em Betim. Isso. Eu trabalho na correia de rebarbação, assim, ó, igual aí, ó. Deixadeira, martelete, só rebarbando as peças, sabe? Lá é o acabamento pesado. Mas eu nunca ouvi falar de visita assim, não, professor. Também não, viu? Vocês estão me dando trabalho, viu, gente? Vocês estão me dando trabalho hoje. Isso é edição, né, professor? Você deve ter visto seu passado. Hoje eu vou ter que cortar vários lugares, né? Eu consigo. Vai lá. Eu corto, viu, gente? Professor, eu levo a sério isso, a gente brinca, né? Mas isso deve ser cortado, porque é perigoso, né? O professor. Vai pra internet, gente. Internet é terrível. Oi? Mas igual o Anson estava falando, o problema dessas empresas não gostam muito de visita, porque já é uma área muito perigosa, né? Tem trânsito de carreta lá carregando muito grande, parte de sucata, então eles ficam meio que receoso de ir, acabar machucando, que não tinha nem a ver com eles e a empresa responsabilizar. Então eu acho que por isso que eles não evitam muito essas visitas. Entendi. Professor. Porque, poxa, vocês estão formando, né? Eu acho que ver algumas áreas, eu acho que é muito enriquecedor. Tá? Eu fico assim. Cada um tem um know-how diferente, né? Oi? Eu fico louco para levar vocês lá, porque, tipo assim, tudo que a gente está vendo aí de, né, conformação a frio, ensaio não destrutivo, tem tudo. Então, eu até conversei com o Romulo, não sei se o Romulo está na área aí. O Romulo efetivou com nós lá agora. E Ué, aí, que notícia boa, hein? Ele entrou como estagiário, né? E aí ele se inscreveu para a vaga de produção e nós conseguimos encaixar ele. E ele agora é um trefilador. Aí eu converso com ele lá, falei, não, só entrar da turma aqui, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos mexer nos pauzinhos, ver se a gente consegue levar o pessoal, então. Porque é muito rico, né? E assim, o que ocorre? Muitas vezes um trabalha num determinado setor e ele vai enxergar outras, né? Vai ter outras visões aí. Não, só para você ter um respaldo, professor. Para você ter uma ideia, eu trabalho nesse setor. E um certo vez proibido, sabe? A gente não pode ficar só se for com extrema necessidade de você ir em outro setor. Por quê? Porque os seus EPIs não é adequado, cada setor tem um EPI diferente. E passou um bom tempo para mim ir conhecer uma área diferente da minha. Para você ter noção do que é o seu serviço está fazendo, você vê lá, pô, estou reclamando aqui. Hoje a gente já pensa diferente, você vai lá e vê a situação deles. Esse é um programa que eu acho que toda empresa deve fazer. Chama cliente interno, né? É um cliente interno. Ou seja, para quem eu produzo dentro da minha própria empresa e quem é que produz para mim. Uma excelente ferramenta de comunicação e de entendimento das dificuldades. A questão do cliente interno, né, é muito bacana que você está me falando. Eu vivi isso na indústria e eu achei muito legal. Ajuda muito. Muitas vezes a solução que o seu cliente ou o seu fornecedor interno está precisando está entre áreas. O cara nunca foi lá ver e simplesmente só atirava a pedra. E às vezes o cara vai lá, por que você não faz assim? Pode. Pronto, resolve o problema. Esse é um tipo de programa que eu acho que todas as empresas deveriam ter. Professor. Oi? Seriam quantas pessoas para visita? Eu acredito que são 12. 12? Tá, coordenador. Se Deus quiser, vai dar certo. Lançamento aí, mais positivo. Olha que legal. Bom, limpeza é necessária porque a peça apresenta uma série de incrustações, né? Então tem aqui a rebarbação, aí depois vem a limpeza de areia usada na confecção do molde, que realmente fica muito sujo, né? Geralmente é feito por meio de jatos abrasivos, mais conhecido como jateadeira,
e por aí vai. Tem que fazer essa retirada de excesso, tá? A peça produzida por fundição pode ter as formas de dimensões definitivas ou não, isso depende do projeto. Normalmente, né, aqueles furos pequenos não são feitos na peça, embora apareçam no desenho, tá? Então, alguns detalhes complexos são posteriormente feitos aí para o processo de usinagem, tá? Arredondamento de cantos e engrossamento das paredes. Isso aqui, gente, eu deixei marcado de negrito, tá? De negrito. A gente vai comentar um pouco disso aqui, eu volto nisso aqui quando a gente estiver vendo forjamento, tá? As propriedades mecânicas das peças fundidas geralmente são inferiores às propriedades das peças conformadas mecanicamente. Então, a gente, a metalurgia, assim como a mecânica, são muito holísticas, né? Não adianta ser, apesar de estudar disciplinas separadas, a gente sabe que, no fundo, está tudo ali junto e misturado, né? Brincando com vocês aí. Então, começa uma comparação muito interessante, né? Que propriedades das peças fundidas são inferiores à de conformável. Então, conformação, no fim das contas, normalmente possui a questão de propriedades melhores, tá? Então, se você pensar, por exemplo, em alguma peça que foi forjada, ela vai ter algumas propriedades, por exemplo, né, a tenacidade melhor que uma peça fundida. Você tem duas rodas, uma fundida e uma forjada. A tenacidade e a ductilidade da forjada é melhor. Ou seja, ela suporta mais choques do que a fundida. Deixar cedo, né, hoje para acabar, só que é isso, né? Foi muito rápido. Determine quatro defeitos no processo de fundição, possíveis causas que devem ser feitas para evitar esses defeitos. Agora é com vocês. Pega uma folha de caderno, vocês devem ter algum material aí para professores antigos, mãos à obra. Beleza.